Vamos falar sobre o caso Deolane Bezerra, ela que continua presa por suspeita de envolvimento com o PCC. E agora, ela se manifestou por meio de uma carta escrita na prisão. Natália Laucksen vai trazer mais detalhes, porque foi uma publicação feita pela irmã dela, né, Nath? Bom dia. Isso mesmo, Carol. Bom dia para você, para quem está com a gente também aqui no Novo Dia. Uma declaração escrita pela própria Deolane à mão na prisão e publicada então pela irmã dela nesta terça-feira. Nessa carta, a Deolane afirma então que ela é alvo de perseguições desde 2021, depois da morte do ex-marido dela, o funkeiro MC Kevin. Nessa publicação, ela ainda diz que afirma, né, que não é uma criminosa, ela desmente aí as acusações sobre as empresas fantasmas. A Deolane ainda alega que foi presa por estar no exercício da profissão ao advogar a favor de integrantes do PCC. E além disso, ela também reforça nessa carta que nunca foi chamada para depor durante essas investigações. Ainda pediu apoio dos fãs, dizendo que segue de cabeça erguida, acreditando no trabalho da justiça. Tem uma parte dessa carta em que ela escreve aí que essa prisão é pura perseguição por ser formadora de opinião, isso entre aspas a gente traz. Também ela diz nessa carta, Carol, que nunca fez parte do crime organizado, ela reitera a inocência dela e afirma que ela está presa por uma quantia de pouco mais de R$24 mil. Num outro trecho, porque essa carta ela é bem extensa, ela ainda diz que a vida dela é pública, que o endereço dela também é público, mas que é mentira aí que ela tenha mais de 30 empresas registradas e diz que é uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial. A gente relembra, né, que a Deolane está sob custódia na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior aqui de São Paulo, depois de ser presa por suspeita de envolvimento com o PCC. Ainda segundo as investigações, ela teria esses vínculos estreitos com a facção, tanto vínculos pessoais quanto negociais, com um dos gestores fantasmas de uma transportadora que é investigada. A estrutura financeira da Deolane, então, teria sido usada, de acordo com a polícia, para aparentar uma legalidade desses recursos ilícitos do PCC. Ao todo, de acordo ainda com as investigações, ela teria aberto aí 35 empresas fantasmas em um mesmo endereço, né, para lavagem de dinheiro da facção. Então, é uma publicação que a gente vai tentar trazer também ao longo da programação, com alguns destaques, mas é isso, ela reitera a inocência dela, diz que consegue comprovar e denomina aí essa prisão como uma perseguição da polícia, Carol. Obrigada, Natália, trazendo aí o posicionamento dela que continua presa. Temos também Elijonas Maia com mais atualizações sobre esse caso envolvendo Deolane Bezerra. Conta pra gente, Elijonas. Carol, a gente tem uma informação nova também sobre o Marcola, apontado pelas autoridades como o líder máximo do PCC. Ele recebeu a visita, o atendimento do advogado dele, Bruno Ferulo, na segunda-feira, aqui em Brasília, na penitenciária federal onde ele está. E ele foi informado dessa operação contra ele, contra parentes dele e também contra a influenciadora Deolane Bezerra. E na informação que a gente tem agora do advogado Bruno Ferulo, que representa o Marcola, ele diz que ficou surpreso e indignado com essa operação do Ministério Público e também da Polícia Civil. E mais, diz que não conhece a Deolane Bezerra. A nota diz o seguinte, que diante das informações apresentadas, manifestou surpresa e indignação, declarando desconhecer os investigados Deolane e Everton, afirmando que seu único vínculo com o caso se restringe ao parentesco com seus sobrinhos Leonardo e Paloma e com o irmão Alejandro. E todos esses foram alvos de prisão preventiva na semana passada, como a gente trouxe aqui. Um outro ponto também que o Marcola disse para o advogado, que disse agora para a gente também, é que ele diz que não tem qualquer titularidade direta ou indireta naquela transportadora que foi alvo de investigação mencionada nesse caso. E também não tem esse apelido de narigudo, como está também dentro desse inquérito, que é atribuído pelo delegado do caso, como a gente mostrou e viu aqui também na coletiva de imprensa. Então, nesse caso, o Marcola dizendo que não conhece a Deolane Bezerra, mas a Polícia Civil e o Ministério Público apontam que há uma ligação da Deolane nessa transportadora e que ela recebeu mensalmente um pagamento e que o Marcola, inclusive, e os parentes do Marcola, que davam as ordens de pagamento.
extratos bancários e mensagens com Deolane e com o dono da transportadora, que é apontada como uma empresa de fachada, o Everton, que é citado também na nota, a polícia coloca que ela recebia e que esses extratos estão no inquérito. Pagamentos mensais que não eram, segundo as autoridades, pagamentos de prestação de serviço, mas sim um pagamento mensal como um fechamento de caixa de uma empresa de fachada. Mas agora uma nota oficial de Marcola, apontado pelas autoridades como o líder máximo do PCC, representado pelo seu advogado Bruno Ferolo, que ficou surpreso e indignado e desconhece Deolane Bezerra, diferentemente do que diz a Polícia Civil. Só para finalizar e deixar claro, ele recebeu essa informação pelo advogado, porque no Presídio Federal ele não tem acesso a noticiário, televisão, tudo isso como a gente está acompanhando nas notícias e também na internet. Carol. E aqui na CNN Brasil com Eli Jonas, nosso analista de segurança, que volta já já. Até já, Eli Jonas.